A paz do Senhor, igreja. Bom dia, Deus abençoe a todos. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui, porque eu prometi que eu não vou passar da hora. Abra sua Bíblia, sem demora, em Gênesis, capítulo 2. Capítulo 1, perdão, a partir do versículo 26. Estamos em fase de recuperação. Terceira vez que eu machuco esse pé, mas Deus é fiel. 5 semanas para recuperar, mas nada vai nos parar. Eu falei segunda-feira na oração, que nós damos início, o pastor Jorge sempre faz, e eu representei ele, que ele é inspiração para todos nós. Porque, mesmo gripado, passando mal, ele sempre está aqui na igreja, não é verdade? Então eu falei, nós temos que seguir o exemplo dele. E trabalhei a semana inteira, estudei a semana toda, e estamos aí firmes. Então, pastor Jorge, o senhor é a nossa inspiração, viu? De força, depois ele escuta. E nós estamos aqui firmes. E diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 1, a partir do versículo 26. Depois da criação também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhe serás para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, 6º dia, até aí. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a palavra dele em nome de Jesus. É muito importante nós sempre meditarmos em toda a Bíblia, mas eu gosto muito do Gênesis, porque no Gênesis nós já temos respostas para 70% das nossas questões, dos nossos problemas, porque aqui fica muito claro que nós fomos criados, que nós somos criatura de Deus, que nós não somos uma mera a casualidade, fruto de uma explosão, ou de átomos que vão se juntando e gerando vida, o que é algo completamente inconcebível. A Bíblia é a palavra de Deus. E já aqui nós temos uma definição e uma clareza muito grande, de que em Deus nós temos paternidade. Ou seja, nós somos filhos, nós somos herança do Senhor Jesus. E a partir do momento que nós entendemos isso, aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, o nosso plano de redenção para a terra, ele se conclui. Porque em Jesus, no sangue, morte, cruz dele e ressurreição, nós temos a reconexão com o Pai. Então, esse início do Gênesis é algo que pessoas não atentam para isso, pessoas conhecem esse texto, até sabem da existência de Deus, mas negam essa verdade. E assim vão se levantando vãs filosofias, vão se levantando pessoas que se dizem historiadores, mas que na verdade não se deixam convencer pela fé, pelo Espírito Santo de Deus. Deus, ele respeita e sempre respeitou o livre-arbítrio de todos nós, e por isso que na palavra dele está escrito no Novo Testamento que ele está à porta batendo. E é isso que ele tem feito todos os dias, é isso que ele tem feito com a nação, mas ele escolheu um povo
um povo separado para que levasse o nome dele, para que fosse a marca dos seus milagres aqui na terra. E eu e você fazemos parte desse povo, fazemos parte dessa herança, dessa porção maravilhosa. O mundo antigo teve dificuldade, mesmo eles estando tão próximos do tempo da criação. E em todo o tempo, o homem, com essa necessidade de descobrir a sua identidade, de saber de onde ele veio, ele tentou imaginar formas que fizessem com que nós estivéssemos aqui. E isso a gente viu muito, e a gente vê até hoje sendo retratado na história, através dos gregos, através da filosofia. Primeiro eles criaram os mitos, que foi uma forma que eles encontraram de explicar o que acontecia, através de contos, através de histórias, para representar o nascimento, os sentimentos, o amor, o ódio, a força, a inveja. E a gente vê que toda tentativa de explicar a origem é porque existe uma falta de paternidade, uma necessidade de entender de onde nós viemos. Existe um vazio no ser humano. E esse vazio, ele só é completado por Deus. E nós só preenchemos ele através da verdade, através do Espírito Santo. E eles não conseguiram chegar nessa verdade. E os mitos, eles não foram o suficiente para poder aquecer, para poder trazer lucidez. E de fato eles viram que não era o caminho para a explicação da existência da vida. Então, após o mito, eles partem para a filosofia. Já estava havendo um avanço na idade antiga dos territórios. Com o avanço territorial, vieram a criação das embarcações. Então eles começaram a navegar. A partir daí, houve uma expansão do comércio artesanato, uma expansão do comércio agrícola. E assim, o trabalho monetário, a ação através das moedas. E com isso, eles viram que o mito não era o suficiente e começaram a conjecturar e começaram a tentar explicar a filosofia através do arquê, que é uma palavra que vem do grego, que gerou a palavra arquétipo. Esse arquê, eles entendem que poderia ter sido o início de tudo, algo inexplicável. Eles já começaram a compreender que algo inexplicável, algo que até então eles não conheciam, que não tinha como vir da mitologia, fez com que nós estivéssemos aqui. Só que sem a revelação de Deus que está aqui na Bíblia, o homem, ele não consegue por si só obter essa clareza, esse esclarecimento. Porque a partir do momento que nós fomos desligados no Éden, a partir do momento que nós passamos a ter essa carne, essa vestimenta aqui, nós estamos entregues à nossa mente, aos nossos pensamentos carnais. Então, através do Espírito de Deus, através da sabedoria que vem do alto, é que nós alcançamos a plenitude do conhecimento do Senhor Jesus. E isso até os dias de hoje. Por isso o Senhor revelou a sua palavra. Por isso o Senhor inspirou homens e mulheres e marcou o povo de Israel através de Abraão para ser esse referencial no mundo da sua glória, do seu poder. Então eles começaram a conjecturar a partir do século 6 a.C., depois eles vão para o século seguinte, que é o 7º, e tentando explicar. Mas eles já tinham uma compreensão de que o homem, ele não era só carne, porque nós temos uma tricotomia. Então nós temos uma formação que até isso é revelado na Bíblia. Então nós somos carne, que é onde estão as nossas reações físicas, nós sentimos dores, nós temos necessidades de comer, temos sono, enfim. E nós temos também o espírito.
O Espírito é onde estão as nossas paixões, é onde estão as nossas reações, que inclusive interferem no nosso corpo. Então, as pessoas ficam ansiosas, isso afeta algum órgão. As pessoas ficam com medo, isso também afeta um outro órgão. As pessoas ficam felizes, o corpo responde a essa felicidade. E nós temos também o Espírito, que no hebraico é ruach e no grego é pneuma, que é a vida imortal, que são as nossas aspirações conectadas a Deus. Olha, o fôlego de vida está ligado a Deus. O nosso fôlego de vida foi soprado pelo próprio Eterno, por Jesus Cristo ao lado do Pai na criação. É por isso que nós não podemos deixar nenhuma vã filosofia nos diminuir. Não podemos deixar que Satanás lance setas na nossa mente, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não temos força, que nós somos uma vergonha para a nação, porque nos levantamos contra a ideologia das trevas, porque o Senhor, Ele nos marcou para esse tempo. O Senhor nos marcou como marcou o povo de Israel para fazer a diferença na terra. É por isso que o Senhor, Ele quer nos usar como uma igreja que vai além das quatro paredes. Nós estamos aqui para louvar, para adorar ao Senhor, para receber. E não se engane, o Senhor nos quer aqui juntos como igreja, como corpo, porque o Espírito Santo, Ele fala à igreja, Ele fala comigo e com você todos os dias no nosso devocional, nas experiências, nas músicas, mas Ele também fala à igreja. Por isso nós estamos aqui, por isso que Ele não escolheu uma pessoa, Ele escolheu uma nação para poder se revelar. E aqui como igreja, nós louvamos, adoramos e saímos das quatro paredes também como nação, para que o nome de Jesus ele seja engrandecido, louvado e adorado em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Então eles começam a filosofar. Aí começa a escola dos pré-socráticos, e é isso que os nossos filhos começam a aprender na escola. E eu estava lendo um livro da Aissa, eu pego todo o material dela, a Aissa é minha filha, eu acompanho os livros, eu vejo que está sendo ensinado, e até mesmo para poder ajudá-la na compreensão, e sempre vou fazendo um link com a Bíblia, e eu estava revendo ali as escolas filosóficas, e foram 5 escolas filosóficas pré-socráticas, que começaram a embasar, que começaram a surgir para poder explicar a origem do homem, a origem das coisas, a origem da natureza. E a gente que tem um entendimento bíblico, a gente vê como é bizarro isso, porque por mais que a gente esteja falando de alguns séculos atrás, as pessoas ainda fazem isso. As pessoas ainda tentam deturpar a criação, tentam fazer com que a gente não entenda que nós somos frutos da criação do Pai, que nós viemos direto do Senhor Jesus. Em Jeremias, Jeremias 5, não me recordo o versículo, mas diz o seguinte, que antes mesmo de sermos formados, antes mesmo de sermos colocados no ventre de nossas mães, Ele já nos conhecia, Ele já nos amava. Então nós não somos frutos do acaso. Você talvez possa ter engravidado de uma forma acidental, mas o seu filho, a sua filha não é fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. Você foi amado pelo Senhor antes mesmo de nascer, antes mesmo de ser concebido. E quando nós temos essa noção, quando nós temos esse entendimento, não existe palavra satânica que se levante contra as nossas vidas, porque nós sabemos de onde nós viemos e principalmente para onde nós vamos. E por isso nós não somos pessoas errantes na terra. Pelo contrário, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu quero que você saia inspirado por essa verdade. Eu quero que você comece essa semana em nome de Jesus, vivendo essa palavra que faz com que a gente se sinta vivo, que faz com que a gente enfrente os problemas da vida. Problemas todos nós temos, mas a principal arma que nós temos é Jesus Cristo, através do fruto do Espírito Santo. E
por isso nós somos agradecidos. Pense só, eles não tinham esse Espírito Santo para poder trazer todo esse entendimento que nós temos hoje. E eu falo que nós somos privilegiados, nós estamos num país onde nós temos liberdade para adorar. E eles se consideravam inteligentes, eles estavam ali, né, criando teses, e mesmo assim, eles não conseguiram chegar no entendimento. Então foram 5 escolas. A primeira, uma delas que eu quero citar, é a escola de Mileto, onde teve Tales de Mileto, que foi um pré-socrático muito conhecido. E ele estudando, ele chegou à conclusão de que o universo, ele tinha sido criado a partir da água. Realmente, 70% do nosso corpo é formado por água. A gente vê aí os mares, as águas, né? Deus fez a separação entre o firmamento e as águas. Tá, mas nós não viemos da água. Nós temos uma composição, o qual o Senhor criou. E aí, continuando, né, a Maximandro, ele chegou à conclusão que nós viemos de um tempo no qual é infinito. E esse infinito aí, ele vai mudando, e a partir de uma evolução, as coisas vão acontecendo e nunca chega num fim. Ou seja, para ele nós estamos evoluindo até hoje. É algo que também, na nossa concepção, não existe. Deus criou todas as coisas, não existe nada que vai mais evoluir. O macaco, ele não vai evoluir e se tornar homem. O papagaio, porque fala, não vai evoluir e começar a falar. Então essa era uma ideia absurda. Por isso, quando pessoas viram e falam na internet, porque eu nunca, né, tive contato com uma pessoa que faça isso, e fala, olha, eu me identifico com um animal, eu me identifico com um gato, um cachorro, eu sou um cavalo. Enfim, a pessoa está negando a criação e a soberania de Deus. Então, isso é uma coisa absurda. E aí, viram que não era isso, não tinha como. Aí foram lá para a segunda escola, que era a escola de Éfeso. Isso tudo na Turquia antiga. Aí veio o Heráclito, que ele colocava que tudo era fluido, que as coisas iam fluindo, e assim foi fluindo a criação. Eu e você chegamos aqui de uma forma fluida. Existe até algumas minorias que falam que são pessoas fluídas, que se relacionam com tudo, com todos. Ele foi o autor daquela frase famosa, de que quando nós entramos numa água, aquela água flui e nunca mais nós vamos compartilhar daquelas mesmas partículas de água. Enfim. Mas viram também que não tinha sentido, porque essas filosofias, elas não levavam absolutamente a nada, Vocês vão ver a ligação dentro da Bíblia. Aí eles foram através da matemática, aí a gente entra na escola pitagórica, aí vem o famoso Pitágoras, que através da trigonometria, ele começou a criar os números. Aí ele falou, olha, nós somos criados através de números, não sei como, alguém me explica. E um professor de filosofia, eu já estudei, já pesquisei, mas ele falava, olha, é a partir do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue explicar absolutamente nada. Você vê que eles vão tentando explicar, e não só naquela época, através da sociologia, através da ciência, através de uma série de conceitos que eles levantam, mas que nunca dão numa explicação que tenha exatidão. E assim eles vão continuando. A gente vai em Parmênides, que ele fala que o sentido, ele nos limita. Então, nós não podemos ter compreensão realmente das coisas que vão acontecer. Aí a gente vai em Demócrito. Aí esse daí era da escola pluralista. Ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, vocês estão falando que é o ar, vocês estão falando que é a água, vocês estão falando que são os números. Junta tudo agora. Pronto. Junta os 4 elementos e aí a gente vai descobrir que realmente nós viemos da água, do ar, da terra, do vento. Não. Nós não viemos da água, do vento, da terra, no mar. Nós viemos de Deus. Eu volto a repetir isso. E aí vem Sócrates, vem Platão, e eles sempre nessa tentativa e sempre centralizados neles. No ego, no eu, na dialética.
Na sabedoria humana, Tiago 13 diz que a sabedoria, quando ela é humana, ela é carnal, ela nos faz como bestas, como animais. Ela nos separa do princípio eterno de Deus, nos separa das coisas que são espirituais e nos puxam para as coisas que são humanas. Por isso é tão falado sobre a sabedoria em Provérbios. Por isso que Salomão disse, olha, eu estou aqui velho, eu experimentei de tudo nessa vida, eu tive muitos prazeres, eu comi dos melhores manjares, tudo que o dinheiro pode dar acesso, eu tive, mas eu não tive sabedoria para poder lidar com isso. Tanto é que ele falou, jovem, alegre-se na mulher da tua juventude, se alegre no Deus que te criou, porque não adianta a gente querer ter sabedoria no fim da vida. A sabedoria é para o início, para as decisões que a gente tem que tomar, porque a partir do momento que os anos vão passando, o Senhor vai trabalhando em nós, a maturidade é gerada, e inclusive o Espírito Santo de Deus, ele vai aperfeiçoando isso. É por isso que é tão importante nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus. A gente está buscando do verdadeiro conhecimento. E eles vão tentando explicar. Eles criam a geometria, que são as linhas perpendiculares. São linhas traçadas para poder fazer medição de espaço, medição do tempo e tudo. Só que eles não entenderam uma coisa. Eles não entenderam que havia uma promessa. E essa promessa, no Gênesis, após a queda do homem, dizia que Deus iria enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele veio, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao pisar aqui na terra, ele vem nesse momento onde houve essa fusão do pensamento greco com Roma, que é o pensamento chamado greco-romano, que é esse pensamento helenista, que puxa para o ego, que puxa para o eu. E ele é muito diferente do pensamento bíblico, daquele que Deus ensinou. Porque o pensamento grego-romano daquela época, ele trabalhava a performance, ele trabalhava a aparência, a boa retórica, o bom discurso. E hoje eu estou pastora na juventude, adolescentes, junto com uma equipe, Ministério de Mulheres. E eu tenho falado muito isso com a juventude. Eu tenho dito muito para eles, tomem cuidado com as performances. É muito bom a gente falar bem. É muito importante a gente se apresentar, a gente ter uma postura, a gente ter conhecimento. Mas o Espírito Santo de Deus, ele fala como ele deseja. Não fiquem presos à estética. Às vezes o louvor não está como a gente quer. Mas aquele que tem o Espírito Santo sente a presença do Senhor, independente do que está sendo cantado, independente da forma como está sendo cantado. Às vezes vai subir aqui um dia um pregador que não vai ser tão eloquente, que não vai usar palavras de tão difícil entendimento. Às vezes a pessoa vai cometer até erros de português, mas o Senhor Jesus, na vida daquele homem, ele vai falar comigo e com você, porque aquele que tem o Espírito Santo, aonde ele chega e ele se conecta com o Espírito de Deus, começa a fluir, começa a inundar. É a mesma coisa de Maria, quando estava com Jesus no ventre, ela encontrou com Isabel, e o apóstolo João também estava, João Batista estava na barriga de Isabel. A Bíblia diz, a Bíblia nos relata que Jesus, ele tremeu e João Batista também no ventre das duas. Ou seja, elas sentiram aquele balanço, porque houve identificação do Espírito Santo. Então quando a gente chega aqui com o Espírito Santo para adorar, não existe trava. Se ele quer falar, ele vai falar. Então não fique preso à performance. Você às vezes tem o sonho no seu coração de pregar, de evangelizar. O Senhor colocou esse sonho e você fica preocupado com a performance, você fica preocupado com o que os outros vão falar, enquanto o Senhor quer te usar como uma arma atômica, uma bomba nas mãos dele. E aí a mentalidade grega faz isso com a gente, mas a mentalidade hebraica ela é diferente. Enquanto
é falado sobre o individualismo, que nós temos que pensar somente em nós. O Senhor ensinou que não, que tem que haver comunhão com a igreja, comunhão com os membros. Enquanto eles falam que a concorrência, ela é boa, o Senhor nos ensina que a cooperação, ela é maravilhosa, ela une, ela quebra barreiras, ela alimenta vidas. Enquanto eles falam que o universo é centrado no homem, a Bíblia diz que não, é tudo centrado em Deus. Enquanto eles falam que a explicação vem através da ciência e da natureza, nós não negamos a ciência, mas nós entendemos que Deus está acima de tudo e que não cai uma folha sem que o Senhor Jesus, Ele permita. Enquanto eles falam, né, que nós temos que ter uma autoridade sobre tudo, porque aí nós vamos gerar a causa, nós vamos gerar o efeito. Na Bíblia fala que é o Senhor quem coloca reis, quem coloca governantes, é o Senhor quem muda as estações, e o Senhor, Ele nos deu sim uma unção de governo, para nós governarmos sobre coisas, não sobre pessoas, porque senão isso se torna imposição, isso se torna idolatria. A gente não pode fazer com que pessoas nos idolatrem, a gente não pode fazer com que pessoas tenham um apego doentio a nós, porque senão nós estamos focando nesse princípio greco-romano, e o Senhor nos chamou com um princípio de amor, com um princípio de perdão, com um princípio de misericórdia, de força no Senhor, de conquista, de poder. E aí a gente fica pensando, nossa, mas eu não consigo, eu não vou fazer. O Senhor, Ele te prepara. O Senhor nos abençoa. A gente não começou aqui, você que nos vê pregando da noite para o dia, não. Foram fases, foram etapas. Você vê o pessoal cantando aqui, você pensa, nossa, eu não vou conseguir. Se prepare. São etapas. Se prepare para tudo que você vai fazer. O Senhor, Ele te ajuda a conquistar, seja na vida física, na vida profissional, na vida financeira. É por isso que é tão importante, por isso que nós falamos tanto de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a gente vê isso de uma forma muito clara no nosso corpo. A gente vê isso na Bíblia, quando o Senhor pede a Noé que construa uma arca com 3 compartimentos. A gente vê o Senhor Jesus, Ele vindo e respondendo a todos esses filósofos, a todos esses gregos que disseram que era a água. O Senhor veio, o Senhor Jesus veio e venceu a água, o Senhor andou sobre as águas. Todas as vezes que eles falavam que era através da natureza, o Senhor Jesus, Ele veio e mostrou que Ele tem domínio sobre a natureza, sobre o ar. Quando esse filósofo disse, tudo veio através do ar, da condensação do ar, o Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus. Tudo aquilo que eles falaram que poderia ser a origem da criação, Deus com Jesus e o Espírito Santo, eles embolam tudo e falam assim, a origem é o Pai, que pega o seu Filho e coloca aqui na terra a maior demonstração de amor da história da humanidade. Enquanto esses filósofos estavam lá falando, eu faço, aconteço, o Senhor vai lá e escolhe 12 como eu e você. E não pensam que eram pessoas que estavam despreparadas, não pensem que eram pessoas aleatórias, que não tinham propósito, que não estavam fazendo nada, não, porque eles estavam sim. Porque às vezes a gente pensa, naquela época antiga, remota, homens de túnica andando atrás de Jesus. Não, homens escolhidos a dedo. Quando a gente fala de pescadores, a gente pensa, poxa, pescadores, não, peraí, pescadores. Você imagina aqueles barcos, aqueles iates, aquela coisa toda. Ei, eles eram dessa mesma proporção. Pare para pensar. O peixe naquela época era um alimento essencial, ou seja, eles estavam posicionados, eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados. Mateus mesmo era um cobrador de impostos, e quando nós estudamos aquela função naquele período, essa função naquele período, nós entendemos que os cobradores ficavam com uma parte para eles tinham poder aquisitivo. A gente vê o próprio Judas, que foi colocado como tesoureiro, então era uma pessoa que entendia de números. A gente vê o apóstolo João, aquele apóstolo amado, aquele apóstolo carinhoso, que entendia dos sentimentos, ele entendia da alma, tanto que Jesus reclinava
a cabeça no ombro dele para poder descansar e colocou ele para cuidar de sua mãe. Então Jesus não chamou pessoas que estavam desocupadas, pessoas que não tinham qualificação. Pelo contrário, Ele chamou essas pessoas e através desse testemunho de vida dele, porque eles foram testemunhas oculares, o Senhor Jesus respondeu a todos esses filósofos com as suas ações, com o seu poder. Mas não era poder bélico, não, era poder de amor, poder de santidade, poder do Espírito Santo de Deus. E é esse poder que Ele dá e derrama para mim e para você. É esse poder que está sobre as nossas vidas. E esse poder nos torna grandes espiritualmente. Mas carnalmente é para matar. É para mostrar que o nosso ego ele tem que ser diminuído. Que o nosso orgulho ele tem que ser amassado. E na geometria, através dessas linhas, a gente vê Jesus marcando esse ponto. Porque são linhas perpendiculares que se cruzam. E eles fazem, né, um cálculo onde essas linhas geram uma rotação de 90 graus, ligando uma nas outras. E a gente vê uma representação espiritual muito clara. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse uma linha aqui da geometria muito forte, perpendicular, que nós conhecemos como a cruz. Coloca a foto de uma cruz para mim, por favor. Essa cruz é uma resposta de Jesus, porque o ponto central que gera 90 graus foi colocado ali por amor a mim e a você. No mundo espiritual existe uma representação verticalizada. E nas linhas horizontais existe uma representação terrena. Aqui nós vivemos. Aqui tudo nós podemos. Todas as coisas nos são lícitas. Horizontal. Mas nem todas nos convêm. Por quê? Porque nós temos temor ao Senhor. Porque nós entendemos que nós temos que matar a nossa carne e viver para Ele. Nós podemos tudo. Em quem? No Senhor que nos fortalece. Aí sim. Mas não para castigar pessoas, não para o nosso ego, porque ele é moldado, ele é amassado. Nós temos um caminho aqui para poder escolher. Nós podemos escolher todos os caminhos que nós quisermos, com quem vamos casar, o que vamos estudar, as nossas rotas, até para chegar aqui, mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Horizontal marcado pela vertical. Essa é a resposta para todos os que se dizem sábios da terra. Tudo começa em Jesus, porque Ele é o Verbo que estava com Deus. E tudo termina nele. Nós sabemos quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E esse vazio que é sentido é porque nós saímos diretamente dele e nós temos saudade. Nós sentimos muita saudade de Deus, ao ponto de não termos nem noção do quanto nós necessitamos estar novamente na presença dele. E é por isso que quando nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos louvando, o Espírito Santo dele vai se manifestando, nós somos vivificados, nós somos cheios do poder, até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor, porque nós temos essa necessidade da presença dele, que nós perdemos no Éden, e que agora nós temos
através de Jesus Cristo. E é por isso que eu tenho movido a minha vida através dessa verdade, através do poder dele, não baseado nas circunstâncias. A gente vê que existe um levante, existe um trabalho de muitos pensadores que deram sequência nesse caminho para tentar fazer com que a gente se desvie do foco, que a gente se desligue daquilo que realmente nos conecta ao santo, ao sagrado, às coisas espirituais. E a gente vê os nossos filhos sendo bombardeados, a gente vê famílias sendo atacadas, até mesmo as nossas vidas são levadas, às vezes, por vãs filosofias. A gente muitas vezes se dispersa no meio do caminho, é muita mídia, é muita coisa. Você vê que o homem está cada vez tendo mais facilidades. A gente tem lava-roupa, lava-louça, a gente tem até uma amiga que chama Alexa. Muitas pessoas batem altos papos com a Alexa, e as pessoas estão deixando de ter contatos uma com as outras e passando a ter mais contato com animais, com máquinas, e deixando de compartilhar, deixando de casar, deixando de ter amizades, deixando de compartilhar, deixando de receber, deixando de viver. E não é isso que o Senhor deseja para nós, igreja. O Senhor nos está nos chamando para um princípio de comunhão. Comunhão com Ele, comunhão com a casa, comunhão com a família. Que os filhos se convertam aos pais, que os pais se convertam aos filhos, e que haja uma unidade. Que nessa jornada que nós estamos, que haja comunhão, que haja amor, que haja descentralização do nosso ego, dos nossos sentimentos. E que a gente comece a centralizar tudo em Jesus Cristo, nos seus princípios que são eternos, nos seus princípios que são fundamentais para as nossas vidas. E como mãe, como pastora, eu tenho vivido esses processos. São processos de cada dia. São processos no qual o Senhor vai permitindo que a gente passe para o nosso engrandecimento. A gente muitas vezes vê pessoas revoltadas com os processos, pessoas que estão extremamente chateadas com os problemas da vida. E nós não temos que aceitar os problemas da vida, mas em tudo, em absolutamente tudo, a gente precisa ver Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus trabalhando. E temos que nos perguntar, aonde o Senhor está tratando? Aonde o Senhor ele está tocando? Aonde de fato ele está mexendo nos momentos de angústia? Na Bíblia mesmo diz que há muita sabedoria, há muita reflexão que traz crescimento quando nós estamos num velório, muito mais do que quando nós estamos em uma festa. E a gente estava conversando outro dia sobre isso na juventude. Nós temos aqui o pastor Samar, que ele é diretor de hospitais, e eu li uma pesquisa no qual eu estava falando com a juventude, e ele confirmou de que 99% de pessoas que estão nos hospitais, no seu estágio final, na hora da morte, eles aproveitam os últimos momentos para poder pegar o telefone e pedir perdão. Ou falar, eu te amo. Ou para pedir, vem cá me ver. A gente não vê pessoas que pedem para aumentar o limite do cartão de crédito, só se a pessoa for muito mau caráter, muito ruim, muito miserável emocionalmente. A gente não vê pessoas ligando, pedindo para a concessionária mandar o último modelo do carro. Não, a gente vê o quê? A gente vê pessoas se arrependendo. Pessoas tendo verdadeira noção do quanto nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. O quanto nós somos carentes, necessitados do amor e da misericórdia do Pai. E diante de tudo isso que eu falei aqui com vocês, se quase nada ficar gravado, são muitos nomes negros, né? Gregos. Eu queria que você saísse daqui com uma verdade no seu coração, de que você tem destino profético, que é aquilo que o Senhor escreveu na eternidade, que se traduz na vontade perfeita do Pai para mim e para você.
Eu queria que nós orássemos. Eu queria levantar um momento de clamor. Pode, Pai? Momento de clamor pelas nossas casas, pelos nossos filhos. Nós temos muitos jovens que entraram agora nas universidades. Eu mesma estou fazendo mais um curso. Estou fazendo direito à noite, voltei. E a gente vê claramente esses conceitos, eles sendo lançados. Não só esse, como outros conceitos antibíblicos. Sim. E a gente teve aí o carnaval, a gente teve Belo Horizonte, que sediou um dos maiores carnavais do Brasil. A gente está tendo vários eventos em Belo Horizonte, no Brasil, todos direcionados para os jovens, inclusive um grande festival aí, enfim, né, o Lollapalooza. Eu não gosto nem de citar nomes, porque cai o engajamento na internet, mas isso são outras formas que o mundo encontra para poder tirar o centro que é Jesus Cristo, para poder mostrar uma mentira através de artes, através de cultura, através de histórias. E o Senhor Jesus, Ele quer nos despertar, porque nós somos mais velhos, nós já estamos chegando no entendimento, mas nós temos um compromisso para com os nossos jovens. É necessário que a gente os auxilie nesse momento. Eu tenho uma filha adolescente, e ela tem um desejo muitas vezes de sair, de estar nesses shows. E eu falo com ela, filha, a gente pode olhar, a gente pode ver, você pode querer, você pode desejar, mas a palavra final sempre vai ser do Senhor Jesus para as nossas vidas. Trace planos, mas entenda e aceite que a palavra final, a última palavra, é a do Senhor Jesus Cristo. E que se torne uma verdade nas nossas vidas, e que a gente tenha paciência com os jovens, com os adolescentes, que a gente entenda o momento qual eles estão passando. E eu quero orar para que o Senhor nos transforme cada vez mais em instrumento da glória dEle, para poder interceder pelas famílias. Todo lugar que você passar, que estiver acontecendo um evento profano, algo que vai contra os princípios do Senhor, estenda as suas mãos e fala: eu abençoo essa cidade, eu abençoo esses jovens. Minas Gerais é do Senhor, Belo Horizonte é do Senhor Jesus. Muitos pastores de jovens no Brasil estão abandonando cultos de juventude, por isso incentive o seu filho a estar aqui. Hoje nós vamos ter um evento só para mulheres, que é o Get Up Elas. Estivemos reunidas para comemorar o dia, celebrar o Dia das Mulheres. Nós tivemos mais de 500 mulheres. Vamos ter o clã hoje, o Ministério de Homens. Então incentive os seus filhos, os seus adolescentes, porque existe um trabalhar das trevas, esses humanistas, esses pluralistas, contra a palavra do Senhor, e eles muitas vezes não nos pegam, mas eles sabem que a cabecinha das nossas crianças, adolescentes e jovens ainda está fértil. Entenda, juventude é dos 16 até os 29 anos. Quantos assédios esses jovens estão vivendo? E isso afeta diretamente o nosso coração. Antes de orarmos, antes de eu passar para o pastor Jorge Linhares, eu como mãe, quantos pais aqui, pais e mães estão aqui presentes? Pois é. Mais que a maioria, né? Sou mãe da Aissa. Crio a Aissa com todo amor. Imagina você criando seu filho, sua filha. Ainda mais se já tiver maiorzinha como a minha é. E aí, a gente dá de tudo, do bom e do melhor para eles. E aí a gente protege, a gente guarda. E aí acontece um vírus mortal no mundo. Um vírus que vai acabar com a humanidade. Não vai sobrar nada, não vai sobrar absolutamente ninguém. Mas aí você descobre que no sangue da sua filha, do seu filho, existe algo que vai fazer com que a humanidade seja curada. Só que para isso a filha precisa morrer.
Eu vou ter que matar minha filha para que a humanidade viva. Você vai ter que matar o seu filho para que a humanidade viva. Qual que é a escolha que você vai fazer? Você vai ficar com seu filho, com a sua filha? Você vai pensar na humanidade? É igual a história do trem. A história do trem é que o filho de uma maquinista estava numa pista e tinham mais pessoas na outra. Ele teve que escolher quem ia morrer, se seria o filho dele ou se seriam várias pessoas. Qual que é a escolha que a gente faria? Já parou para pensar? Na nossa mente, no nosso coração, a gente ia preservar os nossos filhos. Agora, e Deus, que entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que o sangue dele fosse derramado por mim e por você. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E é por isso que eu disse, se não ficar nada gravado no seu coração, fica pelo menos que Jesus te ama, que Jesus te trouxe aqui, que Jesus ele tem um propósito na sua vida, na sua história, no seu relacionamento, no seu futuro. Que isso seja um alimento para você sair daqui e falar: eu vou viver o melhor de Deus nessa terra e os meus filhos também. Porque enquanto nós estamos aqui, fique de pé. Existe uma luta espiritual. E não é porque nós temos início, meio e fim que essa luta ela vai cessar, não. O Senhor disse: governe. Governe sobre as coisas, governe sobre as situações, porque nós temos Jesus Cristo, que é o nosso general. Nós temos Jesus Cristo que vai à frente das nossas lutas, das nossas batalhas. E Ele envia milícia de anjos para guardar as nossas casas, os nossos filhos, os nossos bens, os nossos sonhos, os nossos projetos. E nós fazemos um compromisso de submissão, de amor incondicional. Não existe nada que vai tirar o lugar de Deus nas nossas vidas, porque na Bíblia, na sua palavra, diz que nada, 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 nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, que é o início de tudo, que era o Verbo que estava ao lado do Pai na hora da criação, que se revelou na Bíblia, que foi profetizado e que termina na cruz por amor a mim e a você. E melhor, existe a eternidade que diz que Ele voltará. É por isso que nós celebramos